Estudantes de todo o Brasil, olá! Oi gente, meu nome é Pamela Rocha, eu tenho 19 anos, sou estudante de medicina da UFG e hoje eu tô aqui pra dar algumas dicas pra vocês de como melhorar em língua estrangeira. Eu fiz inglês no Enem e essas dicas aqui são principalmente pra você que, assim como eu, não fez cursinho de inglês ou de espanhol, no caso, se você escolher espanhol, ou que também foge das aulas do cursinho, porque eu fugia, eu tinha aula de inglês no cursinho e eu matava todas. Mas mesmo assim eu consegui fechar 5 questões no Enem com coisas que eu fiz no decorrer não só do meu ano, mas da minha vida, desde da minha adolescência mesmo, desde os 12, 13 anos, que me ajudaram muito a aumentar o meu vocabulário e assim conseguir ter uma compreensão dos textos, mesmo sem saber conjugar verbos, mesmo sem saber colocar as palavras em concordância, assim, mesmo sem saber a gramática do inglês, aprender muitas palavras o que me ajudassem a entender o que tá falando no texto, sabe? A primeira dica que eu vou dar pra vocês que me ajudou muito é ouvir músicas em inglês. Eu sei que é uma coisa meio clichê, mas ajuda demais, gente, ajuda demais. Então assim, se você não gosta de punk, ouve rock. Se você não gosta de rock, ouve pop. Se você não gosta de pop, ouve, sei lá, pop rock. Se você não gosta, sei lá, ouve algum gênero musical em inglês, sabe? Tem que ter algumas músicas. Ajuda bastante porque às vezes você não decora exatamente a música em si, mas, por exemplo, você decora o nome de bandas. Eu decorei The Pretty Reckless, aí eu não sabia o que era o Reckless, fui lá, pesquisei, descobri. Ou então você vai aprendendo muito também, às vezes você não sabe o que significa a letra, mas só de você saber uma palavra do título da música já vai te ajudando muito. Então, por exemplo, tem a música do Justin Bieber que chama Purpose, não sei se é assim que pronuncia, mas significa propósito, e eu decorei. Tem a da Taylor Swift, que é blank space, tipo espaço vazio, espaço em branco, e eu decorei. E às vezes palavras também, por exemplo, Slipknot. Eu ouvia muito Slipknot, principalmente na minha adolescência. Então eu decorei as músicas dele e acabei decorando a tradução. Ele fala, na primeira letra, na primeira frase da música Snuff, ele fala Bury all your secrets in my skin, que no caso é tipo, esconda todos os seus segredos na minha pele. Então eu não sabia o que era esconder, aí eu descobri que é bury. Não sabia o que era pele, eu descobri que é skin, entendeu? E aos poucos, de tanto você vai ouvindo, você vai acostumando e vai aprendendo. Principalmente títulos de música, sabe? Principalmente títulos você decora muito. Outra coisa que ajuda demais também é você trocar o idioma do seu celular, do seu notebook. Eu faço isso até hoje e eu aprendo muitas coisas, porque inconscientemente você vai gravando. E além de tudo, além de você inconscientemente ir gravando palavras assim das suas redes sociais, palavras do celular mesmo, por exemplo, abre um site, aí ele começa a pesquisar em inglês, no meu caso, né, que eu coloquei o idioma em inglês. Você vai decorando muito mais coisas e às vezes você vai tendo dificuldade, por exemplo, às vezes eu pesquiso uma coisa no Google, aí aparecem os resultados em inglês. E aí às vezes eu não sei exatamente, aí eu tenho que ficar no tradutor. Tipo, por um lado dá um certo trabalho, dá preguiça às vezes ficar traduzindo. Mas por outro, você vai decorando muitas coisas, você vai aprendendo muitas coisas, sabe? Eu aprendi que share é compartilhar por causa do Instagram. Eu aprendi que like é curtir por causa do Facebook. Ontem eu descobri que type é digitar, porque meu namorado tava mandando mensagem e apareceu lá, typing. Type é digitar. E aí, tipo, agora que eu me toquei, sabe, às vezes você nem percebe, os trem tá ali tão, sabe, palavras escondidinhas, digamos assim, que você vai gravando, assim, aos poucos, você vai nas configurações, tá lá, notifications, aí você vê a notificação, sabe? E aí você vai aprendendo aos poucos, você vai mexendo aos poucos, você vai decorando, começa a ser automático, sabe, você decorar. Outra dica que eu dei aqui, se eu não me engano, no vídeo anterior, é anotar palavras que você não tem conhecimento, principalmente que tem maior recorrência nos exercícios e nas teorias, e anotar no post-it, colocar o significado, e todos os dias, antes da aula, reler aquele post-it que você vai decorando inconscientemente. Uma coisa que eu falei no outro vídeo também, que ajuda muito, é anotar falsos cognatos. Eu dei até o exemplo do ordinary, que eu acreditava que era ordinário, mas na verdade é comum, significa algo comum, algo normal. Então ajuda muito, principalmente se você for fazer vestibulares, além do Enem. O Enem até que não cobra tanto falso cognato, mas a gente aprende pra vida também, sabe? Isso ajuda muito. Pra essa outra coisa, você não pode ter preguiça, porque na verdade tudo é meio difícil. Como eu disse, o exemplo de mudar o idioma do celular, você acaba tendo que pesquisar as coisas, as traduções mais das palavras e dá uma certa preguicinha assim,
Mas, com o tempo, você vai se acostumando, vai decorando mais palavras. E essa dica é, todas as vezes que você ver alguma coisa nas ruas, sabe, em algum anúncio, um outdoor, você vê uma palavra no idioma que você está estudando, ou inglês ou espanhol, você pesquisa se você não souber, porque às vezes na hora pode parecer algo tão inútil, mas o momento, sabe, de você ter pesquisado aquilo naquela hora por causa daquele interesse de descobrir o que estava escrito, você decora. Então, por exemplo, eu lembro até hoje, eu nunca esqueço de uma vez que eu e meus pais, nós estávamos em Caldas Novas, e aí nós fomos sair, dar uma volta na cidade à noite, e tinha um outdoor escrito The Best Outdoors. E aí meu pai perguntou, o que é best, Pamela? Aí eu fiquei tipo, eu não sei o que é best. E aí depois disso eu pesquisei e eu vi que best era melhor. Best friends, né? Isso ajuda muito, você vai decorando. Eu falei isso pro meu amigo, toda vez que a gente sai, assim, que ele vê qualquer palavra em inglês, ele, ai, olha, o que significa? Aí às vezes eu falo pra ele, ou então ele pesquisa, aí ele vai decorando, ele fala, nossa, é muito boa essa dica. Realmente, gente, isso me ajudou muito. E antes de eu dar a última dica, eu quero muito que vocês se inscrevam aqui no canal. Nós estamos quase batendo 15 mil inscritos, eu quero muito bater essa marca logo. E como eu disse, assim que a gente completar 15 mil inscritos aqui no canal, eu vou fazer um sorteio lá no meu Instagram, então me sigam lá no meu Instagram também, é @_Pamela Rocha. Lá eu sempre tô postando sobre a minha rotina também, coisas de faculdade. E agora vamos para a última dica. E a última dica é, se você estiver com um domínio bem básico mesmo assim, da língua estrangeira, assista séries, filmes, novelas em português com a legenda em inglês ou espanhol, porque você vai entender, obviamente, os personagens estão ali falando em português, mas aí quando a legenda tá em inglês, você vai associando as palavras que eles vão falando às palavras que estão escritas, então você vai decorando mais. Quando você avançar um pouco mais, quando você já tiver um certo conhecimento de, tipo assim, você não é fluente, mas pelo menos você já consegue entender melhor, aí você faz o contrário, você inverte, você coloca a série, o filme, a novela em inglês ou espanhol e coloca a legenda em português. Essa outra parte é mais para acostumar o seu ouvido a reconhecer as palavras, dá mais também para falar e também para você começar a associar mais facilmente, porque é mais fácil você associar a pessoa falando em português a uma palavra em inglês do que você associar a pessoa falando em inglês a uma palavra em português, entende? Às vezes a legenda nem é tão fiel assim ao que o personagem tá dizendo e você consegue reconhecer. Às vezes ele fala uma expressão, você fala, ah, mas não é bem isso que a legenda tá falando, e aí você começa a entender bem mais, sabe? Aí você consegue realmente expandir o seu vocabulário. E é isso. Curtam aqui o vídeo, deixem os seus comentários aqui de ideias de vídeos que eu possa fazer, porque eu preciso de muitas ideias de vídeos. É isso, um beijo e tchau!